Oi, gente! Bom dia com alegria. Afinal, estamos entrando às 11 horas da manhã com um novo episódio aqui do nosso podcast de Papo com a Pri. Pensa num papo bom, já aumenta o volume, você que tá aí no YouTube, no Spotify, no Deezer, e já se prepara para fazer parte dessa conversa tão especial. Nossa convidada de hoje tá aqui, maravilhosa, é a pastora Tati Joslin. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Pri. Tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você pela disponibilidade e por esse momento que eu tenho certeza que será muito especial para todo mundo que tá aqui acompanhando. Inclusive, já compartilha, já se inscreve para você sempre ter acesso aqui ao nosso conteúdo. A pastora Tati Joslin, ela faz um trabalho magnífico, né? Ela é pastora e também faz um trabalho muito bacana nas redes sociais, né? No meio digital, levando informação, né, falando sobre a maternidade cristã. E eu quero saber, pastora, como é que foi que tudo isso começou, que você sentiu que este era realmente um propósito, né, falar com as mães. Então, há uns 10 anos atrás, quando nós estávamos no comecinho da nossa igreja, né? Então, eu sou pastora aqui em Ponta Grossa da Igreja Renovo, eu já comecei a trabalhar com as crianças. Então, trabalhando com as crianças, antes mesmo de eu me tornar mãe, eu já aconselhava em um momento ou outro, alguma situação, mesmo sem ser mãe, né? As mamães ali com os desafios com as crianças. Mas depois que eu me tornei mãe, eu sempre gostei muito de escrever. Eu comecei a escrever alguns textos ali, falando da minha situação, da minha experiência, de algum desafio, algo que eu gostava, às vezes alguma coisa que eu achava que era um desafio, mas que eu precisava compartilhar, porque não é todos os desafios que a gente compartilha, né? Mas eu comecei a escrever no Instagram, e aí o pessoal já começou, aquele público materno, a chegar ali no Instagram, querendo que eu falasse um pouquinho mais sobre o assunto e tudo mais. E eu comecei a estudar muito sobre o tema relacionado ao comportamento infantil. Na verdade, depois que a minha filha ela fez 2 anos, ela estava quase fazendo 2 anos, um dia a gente estava viajando e ela teve uma birra daquelas, assim, que a gente fica assustado, assim. E aquele dia eu falei, não, eu acho que o negócio é um pouquinho mais complicado do que a gente imagina. Às vezes nós vamos ter alguns comportamentos mais desafiadores, e eu, como sempre gostei de estudar, fui me aproximando mais desse universo de pessoas que pudessem me ajudar em relação a isso. Comecei a estudar, a comprar livros. E o que aconteceu que foi, eu fui me aproximando nesse universo, e quando eu vi, eu estava já trazendo um conteúdo um pouquinho mais sólido. Foi muito natural esse processo. E aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, eu tava com 2 filhos em casa. Na verdade, o Noah, meu segundo filho, nasceu no primeiro dia que tudo fechou, num domingo. No outro dia era o lockdown. Então, ele chegou bem na pandemia, todo mundo em casa, aquele caos. Só que nesse momento, os pais começaram a ficar muito com as crianças, muito mais do que eles ficavam até então. E aí, eles começaram a me bombardear de pedido de socorro, assim, em relação ao comportamento das crianças, em relação à educação de filhos. E eu já tinha um desejo de trazer algo mais sólido para as mães que me seguiam, para os pais, e principalmente relacionado à Bíblia, né, que é o que eu ensino. E aí, meu marido me desafiou, ele falou, acho que tá na hora de lançar alguma coisa aí mais sólida, e eu lancei o meu curso. Então, com o curso, que eu comecei a crescer aí também no Instagram e tudo mais, mas quando deu essa explosão, assim, foi na pandemia, com os pais junto com as crianças em casa, se descabelando, não sabendo muito bem o que fazer. Porque aí, nesse momento, né, tinha que ficar o tempo todo junto, eles não iam pra aula, não tinha muito como gastar energia. Exato. Então era aquele convívio mesmo ali, 24 horas, né, não com tinha os filhos. Não tinha ajuda da vovó, às vezes a babá já não vinha mais em casa, não levava pra escolinha. Então foi na pandemia que eu já tinha aquele público já mais engajado, as pessoas que gostavam do que eu postava eventualmente, mas aí chegou o pedido de socorro mesmo, eu preciso de uma mentoria, faça algo mais sólido, e ficou inviável, assim, eu ficar tentando marcar e agendar e ajudar um ou outro, e aí surgiu o curso. E aí você foi fazendo, juntando, né, tendo essas percepções. Isso. E conseguiu criar o teu material. Isso, exatamente. Que legal! E junto com isso, o Instagram foi crescendo, né, são mais de 400 mil seguidores, Sim, né? Só que também, nesse meio do caminho, você encontrou desafios, né? A questão do Instagram, que foi barrado, né? Pessoas ali com incompatibilidade de ideias. Como é que você lida com tudo isso, né? Que acaba acontecendo?
Então, o Instagram, a gente fala que é uma terra de ninguém e onde todo mundo tem algo ali que quer falar o tempo todo. Mas, na verdade, as pessoas não têm muito filtro. Então, é sempre um desafio a gente lidar com rede social, né? As pessoas acabam perdendo um pouco essa noção, às vezes, até de educação, né? Então, às vezes, elas não falariam algo, mas ali no Instagram já comentam, Acha que dá pra falar, né? Já quer falar qualquer coisa. E é sempre um desafio, mas a gente sabe que se a gente trabalha com rede social, a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Mas a bênção, assim, da minha vida é que eu também não trabalho só com o Instagram, né? Então, a gente, ao longo dos anos que eu fui trabalhando, hoje já tenho 3 anos bem consolidados, né, ali no trabalho com o Instagram. Eu hoje criei uma comunidade com mais de 5.000 alunas em mais de 30 países. Então, eu tenho muitas conexões, muitas pessoas que eu conheço. Então, graças a Deus, a gente consegue ampliar o nosso trabalho, que nos dá segurança, e a gente lembra que tem a vida no offline também, né? Isso é importante falar, porque hoje com rede social, parece que a vida é só aquilo ali. Mas é um fragmento apenas, né? A rede social ela acaba sendo um fragmento. Claro que é uma ferramenta poderosa e importante pra gente que trabalha com isso, Sim. né? Mas a gente não pode esquecer disso que você falou. Muito legal. Do offline, existe todo mundo, todo um grupo de pessoas esperando pra trocar, pra engajar. Tem muito isso, né? E também surgiu o livro, né? Nesses últimos anos. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu lancei o meu livro. E com o livro, também, eu acho que é mais uma propagação do meu trabalho, do meu conteúdo, daquilo que eu acredito, né? E também é muito bom porque vai além e não depende de mim, né? O livro chega onde eu não consigo chegar. Boa. E agora, né, você é pastora, né? Você tem as mentorias, os cursos. Você sempre foi uma mulher cristã? Como é que é a tua história com Deus? Eu sempre fui, nasci já, né, em uma família cristã. Eu morava em Arapongas, no interior, mais perto de Londrina, ali em Maringá. E eu sempre fui. E quando eu me casei, o meu marido era pastor, eu não era pastora. Eu sou formada em odontologia, aqui no EPG. Olha só! Mas eu era esposa de pastor já, ele já estava bem envolvido, né? Nós plantamos a Igreja Renovo ali. E quando eu tinha mais ou menos 1 ano e pouquinho de igreja, 2 anos de formada já, um dia eu senti, assim, no meu coração um desejo de trabalhar em tempo integral, assim, junto com ele, auxiliando ele no trabalho com a igreja, com as mulheres, né, com as crianças também, embora eu não tenha começado já com as crianças. Mas eu senti esse desejo de fazer algo a mais. E já não era mais o meu lugar ali, o consultório, já não me via mais ali. Uma questão de propósito mesmo. Foi um chamado, assim. Um chamado, porque até então eu gostava muito. Tanto é que eu montei meu consultório e tudo mais. E quando eu senti isso, assim, bem forte, assim, no meu coração, aí nós vendemos o consultório e nós ficamos 30 dias na África, lá na Zâmbia. E nós ajudamos a plantar uma igreja lá, e nós participamos de uma escola onde tinham várias pessoas de várias nações ali, indianos, do Paquistão, várias nações ali, também da África, outros países da África. E a gente ficou 30 dias ali. Eu fiz um trabalho bem, bem legal, tanto como dentista quanto como pastora. Também fiz palestrinhas como dentista, levei kits de higiene bucal para as crianças. E quando eu retornei, aí eu já não trabalhei mais como dentista. Aí desde então, 100% Foi mais forte, assim. Você sentiu isso? Sim. Nunca mais tive vontade de trabalhar como dentista, de voltar ao consultório. Hoje você se dedica a esse trabalho de evangelizar mesmo, de levar a palavra. E você viaja também, né? Isso. Como é que surgiu isso, assim, de você ir para outros países? Você estava nos Estados Unidos recentemente? Como é que é isso, assim? Então, na verdade, as pessoas, elas querem que eu viaje mais do que eu posso, né? Então, eu tenho hoje muitos convites, mas eu ainda tenho crianças pequenas. E eu falo que não faz sentido eu sair viajar o mundo inteiro e deixar meus filhos com a babá, né? E sair o mundo inteiro ensinando os pais a terem tempo com seus filhos, a dedicarem, não delegarem. Mas eu recebo muitos convites para pregar nas igrejas, para palestrar em escolas, né? Para os pais. E aí eu tento organizar a minha agenda e tenho ido em alguns lugares e tem sido uma bênção. Agora eu estive nos Estados Unidos, eu preguei em mais de 12 igrejas ali, aproveitei as férias das crianças, estava ali com elas também, e foi bem especial. E é legal, eu gosto demais quando eu consigo estar viajando e palestrando, porque aí a gente conhece as pessoas que estão por trás das câmeras, por trás do celular ali, os seguidores, as pessoas que estão gostando do nosso trabalho, que estão sendo esse contato, impactadas, assim, né? Elas chegam e falam, nossa, eu tava um dia muito difícil com meu filho, um dia eu tava muito cansada, e eu encontrei você,
E aí a gente vai recebendo aquelas histórias. E eu gosto muito, porque daí eu vejo que existem pessoas por trás daquele númerozinho ali do Instagram, né? Existem muitas real, famílias, famílias envolvidas, casamentos, filhos. Eu fico feliz, eu gosto demais. Que maravilha. Quais são as dores que você mais recebe, assim, dos pais, assim, em relação aos filhos? O que é o mais comum? Do meu público, disparado, é birra. E Terrible 2, que é a idadezinha ali da adolescência do bebê, que a gente fala, né? Hoje eu sou pós-graduada também em neurociência, educação e desenvolvimento infantil, que eu senti essa necessidade também, né, de me aprofundar. E com certeza, é a fase... Porque o que acontece? Porque em todas as fases nós temos os nossos desafios com os filhos. E os pais, eles vão procurando ajuda. E é normal, a criança mais velha, teimosia, um desrespeito. Mas o Terrible 2 é algo muito específico, porque a criança, ela está super boazinha, o bebezinho, o anjinho. E aquela primeira raiz, assim, tem alguma coisa errada, tipo, a criança, ela tá super bem e de um dia pro outro ela começa a questionar os pais, a querer fazer a vontade dela, a se comportar de um jeito diferente, então os pais assustam, é o primeiro susto dos pais. Meio que vira uma chavinha, assim, né? Primeiro comportamento desafiador das crianças. Aí a hora que o pai percebe que ele vai precisar de alguma ajuda se ele quiser ter uma vida um pouco mais tranquila, ele precisa aprender, ter mais sabedoria. Isso nos ajuda, ter mais conhecimento, mais sabedoria, para levar essa educação de filhos com mais leveza. Então, todas as idades aparecem pais, principalmente mães, pedindo ajuda. Mas Terrible 2, a criança com 2 aninhos, quando ela começa a fazer a birra, ter aqueles ataques, aí é disparado, assim, todo dia. Eu posso falar, todos os dias tem alguém que me escreve perguntando, pedindo ajuda, socorro, pelo amor de Deus, me ajuda. Você percebe também uma dificuldade, assim, de mães e pais de falarem não para os seus filhos? Eu pergunto isso porque eu vi um post seu, né, era relacionado a um filme, e aí a pessoa perguntava pra você assim, como que eu posso dizer não? Aí você falou, fala não, né? Você tem essa percepção, assim, dessa dificuldade de desagradar o filho, de dizer não pro filho? Como agir nesse momento, assim? Tem. E principalmente, Pri, porque hoje tem muito ensino, e por incrível que pareça, muito ensino que confundem os pais em relação a isso. Que trazem, talvez, uma ideia de que não, que a criança ela não vai entender o não, que você precisa amá-la. E é claro que nós precisamos amar os nossos filhos, as crianças precisam ser amadas, elas precisam do cuidado dos pais, do apego, elas se sentem seguras e isso faz toda a diferença na vida delas, mas você dizer não significa que a criança não é amada, muito pelo contrário, quando você ama, você vai precisar dizer não, e essa frustração que a criança passa, faz parte da construção do seu caráter, da sua vida, e os pais, eles têm dificuldade, mas eu acho que sempre existiu isso, sabia? Mas eu acho que agora, com as redes sociais, as pessoas, elas têm mais acesso à informação e têm mais liberdade para perguntar. Às vezes ela perguntava para a vizinha, conversava com alguém, uma amiga, e agora elas enxergam uma pessoa que elas podem tirar essas dúvidas, né? Mas é incrível como as pessoas têm dificuldade de frustrar o seu filho em relação a tudo, né? Em pequenas coisas, em grandes coisas. E é muito importante que as crianças sejam frustradas. Faz parte do desenvolvimento saudável delas. Isso vai fazer parte, porque afinal de contas, na nossa vida, nós passamos por tantos nãos, tantas situações que nós não queremos passar, mas isso vai levando a um aprendizado, né? E não é só dizer não para que a criança aprenda a escutar não, mas é porque realmente, às vezes, tem coisas que são impróprias inadequadas, que não é saudável, então você tá ali para isso, a criança, ela não tem critério ainda, as crianças ainda não sabem o que fazer, às vezes eu brinco, tem um exemplo clássico, que eu até coloco no meu livro, a criança, ela tá com, um bebezinho, ela tá com uma barata, ela pega uma barata, um bicho no chão, quando você vê, ela tá brincando com a barata, ou ela tá colocando no ouvido, ela tá comendo a barata, ela não tem noção o que ela faz com aquilo. Né? Então a criança não tem critério, ela não sabe. Então é para isso que Deus coloca ela numa família, com um pai, com uma mãe, para educá-la com amor, mas para protegê-la. Eu falo que disciplina, ensino, criação de filhos é proteção, é cuidado. E a criança que não tem isso, ela vai errar muito mais, ela vai ser mais triste. Sofrer mais, né? Estudos que mostram que crianças têm um alto índice de depressão em crianças por falta de um pai e uma mãe que traz o ensino, que traz até a disciplina, que traz os limites, porque os limites trazem segurança para as crianças.
Olha que importante isso, né? Porque às vezes a gente vê algumas situações assim, né? Relacionadas a essa questão de não falar não, deixar, não, mas deixa, criança. Ou, é só né, uma fase. É só uma fase. Ou com os familiares, né? Algumas brincadeiras que acabam, né, desrespeitando o avô ou a avó. A criança tem uma fase que quer bater, né? E aí os pais acabam permitindo, né? Quais os impactos disso, assim? Eu falo que essa frase é só uma fase, a gente tem que analisar ela com muito cuidado, com muito carinho. Porque por um lado, eu acho que nós temos que saber que as crianças, de fato, passam por fases de desenvolvimento. Então, tem crianças tem adultos que, às vezes, elas exigem algo das crianças que elas não são capazes ainda de fazer. É algo que é impróprio, mas que faz parte da realidade daquela criança, da maturidade dela. Então, criança faz criancice, é o que eu ensino. Crianças fazem criancices, não adianta você querer esperar uma maturidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Uma mãe uma vez mandou uma mensagem falando assim, Tati, toda vez que eu coloco uma caixa de brinquedo na frente do meu filho, e eu falo pra ele não mexer, ele mexe. Eu falei, mas qual que é a idade dele? 1 ano. Mas é uma caixa de brinquedo. Eu falei, mas então por que você deixa a caixa de brinquedo na frente dele Pois 1 ano, criança de 1 ano? Não, mas é porque ele tem que aprender que se eu falo pra ele não mexer, ele não vai mexer. Não, peraí, mas ele tem 1 ano. E são brinquedos, né? Ele quer explorar, ele quer conhecer. Então, assim, nós temos que ter expectativas reais sobre a criança. Boa. Então, as crianças, elas vão passando por fases e o seu cérebro vai sendo desenvolvido. Então, a criança de 2 aninhos, por exemplo, aí que entra, às vezes, o ensino que, às vezes, os pais se confundem. Eles têm dificuldade de fazer associação de comandos, aí trazendo um pouquinho de neurociência. Então, se você fala o exemplo clássico, não risque a parede, ele sabe o que é não já, a criança de 2 anos sabe, ela sabe o que é não. Só que o cérebro dela, ele ainda não tem aquela condição total de fazer aquela associação dos comandos, o não com risque a parede. Então, a área do cérebro que faz essa associação é o córtex pré-frontal. Aí tá começando a se desenvolver, às vezes nem começou a se desenvolver. E o pai já quer que ela entenda. Se ela pegar o não, ótimo, ela não vai riscar a parede. Mas se ela pegar o risco e a parede, nós temos uma confusão. Então, e não é porque ela tá afrontando a mãe. É porque ela ainda não tem condição de associar. Então, aí é um erro de comunicação. Tem que ser uma comunicação assertiva ali pra afirmativa. criança. Risca o papel. Olha aqui, vem aqui, risca o papel. Aí, beleza, risca o papel. Não risque a parede. Aí ela tem que associar dois comandos diferentes. Então, você entende que quanto mais a gente aprende, Boa. Por isso que existe sabedoria em você crescer em conhecimento. Quem adquire conhecimento é sábio, a Bíblia diz, né? Então, você cresce em conhecimento, você vai aprendendo, você vai sabendo lidar com pequenas situações com mais leveza, né? Então, longânimo, a Bíblia diz também, o que tem paciência é grande entendimento. Quanto mais você entende a criança, mais paciência você vai ter para lidar com ela. Então, às vezes, o pai tá vendo isso e às vezes ele fica, não, mas é que ele ainda não sabe, é porque ele ainda é pequeno, então é fase. Então, a gente tem que saber que existem fases das crianças, mas também ela tem que ser ensinada. Então, por exemplo, é fase que a criança não saiba e talvez brinque de pular no sofá em casa e chegue na casa de alguém que você vai visitar e pula no sofá. É uma criança, ela não fez isso por maldade e tudo mais, mas é por isso que você tem que ensiná-la. Então é fase, mas espera aí, a gente vai pegar e no momento certo a gente vai ensinar sobre o respeito, o que é adequado, o que não é. Então tem que ter um equilíbrio, um jogo de cintura aí, né? Ô Tati, nesse momento agora que nós estamos vivendo, a gente percebe que as crianças têm muito acesso à informação. Sim. É tudo na palma da mão, é celular, é tablet, né? Até mesmo na escola, assim, a informação é muito rápida no mundo das crianças também. Como que os pais podem lidar com isso, né? Até que ponto essas informações, elas são legais, eles terem esse acesso. Porque assim, né? O celular, ele é pequenininho, tá na nossa mão, mas é uma porta para o mundo, né? É muito perigoso, né? A criança tá exposta, com certeza. Eu falo para as minhas alunas, você colocaria o seu filho dentro de um quarto junto com um estranho? Jamais, né? Uma pessoa que você nunca viu na vida. E às vezes a gente deixa ela com internet liberada, né? A criança ali é um perigo mesmo, a gente tem que tomar cuidado. E até mesmo que você conheça o desenho e tudo mais, a gente tem que supervisionar sempre, tem que cuidar, porque um desenho leva, YouTube mesmo, um desenho vai levando a outro, né? Então a gente tem que cuidar.
Agora, as telas, como um todo, já é por si só muito prejudicial às crianças, né? A criança tem uma alteração de comportamento visível. Na medida que a criança vai tendo muito acesso à tela, a área cerebral dela, que é atuante, ela é similar à de um dependente químico. Então, ela vai trazendo um vício real mesmo. Não é algo só físico, é algo fisiológico. Então, a criança ela vai se tornando dependente. Então, quando ela está sem, ela se torna muito mais agressiva, porque ela tem abstinência. Então, as telas é algo que, por si só, a gente já tem que cuidar. E ainda mais em relação ao conteúdo que ela está assistindo, né? Então, excesso de estímulo. Criança até 2 anos, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que não tenha telas, 0 telas. E a partir de 2 anos, ela pode ter... Aí tem... Moderado ali, de maneira moderada. E sempre fiscalizando, sempre, né? Com certeza. O que está sendo visto, né? Porque como você falou, uma coisa vai levando a outra, né? Sim, com certeza. E é um portal que se abre ali, né? Para aquela criança, ou criança que está numa fase, né? Um pouquinho maior, uns 8, 9 anos. Que é um momento também que eu recebi algumas participações aí do pessoal que segue a gente aqui, do nosso podcast, falando que começa uma dificuldade de diálogo. Sim. Ali uns 10, 11, até uns 12. Que é um momento que já começa uma transição, né? E aí fica difícil o diálogo, não quero conversar, não quero mais falar, quero só ficar no quarto, só no celular, né? Mamães que estão ouvindo esse podcast, ou papais, vovós, estão passando por isso. Tati, o que fazer para continuar tendo esse diálogo bacana, essa aproximação com os filhos? Então, a gente tem que construir algo para que isso seja minimizado, né? Então, ao longo da infância da criança, é muito bom que ela entenda que vocês têm um relacionamento de amor importante. Então, eu falo muito sobre conexão de amor. A criança, ela tem que ir crescendo, sabendo que ela é amada, mesmo quando ela falha, mesmo quando ela erra. Porque chega a 11, 12 anos, ela vai saber que ela falha e que você também falha. Então, se você se coloca numa postura muito perfeita, ali naquele momento ela vai saber que você não é perfeito. Então, até lá, talvez ela veja o pai como um herói. Aí ela descobre que ele não é, que ele é falho, que ele erra. Mas se ao longo dos anos você vai construindo um relacionamento de amor, independente da sua performance, onde você fala, filho, mesmo que você fale, eu sempre vou estar aqui, eu sempre vou te amar, e vai construindo esse relacionamento, quando a criança vai entrando na adolescência, ela vai querer guardar a parte dela do relacionamento, dessa amizade. Então, eu acho válido os pais, eles construírem um relacionamento de amizade com os filhos. Embora os filhos precisem saber que o pai é pai, não é o melhor amiguinho da escola. Existe uma hierarquia, existe um respeito, uma honra que precisa ser exigida e ensinada, né? Mas nós temos que cultivar esse relacionamento de amor. E entender um pouquinho o mundinho da criança, do adolescente, do pré-adolescente. Tá tudo bem também ele não querer ficar conversando com você o tempo todo. Ele vai mudar, o cérebro dele vai mudando demais também, vai querendo, vai ficando muito mais entediado com algumas coisas e quer fazer coisas diferentes, quer ter mais adrenalina. Então, aí por isso que às vezes eles aprontam algumas, né? Porque eles querem experimentar novas sensações, emoções. Sempre muito bom. Sempre muito importante você avaliar, continuar avaliando o que ele está tendo acesso. Eu sou do time que eu oriento a não dar celular e não dar livre acesso à internet, mesmo para o pré-adolescente ali, com adolescente de 12, 13 anos. Tem que ficar em cima, porque é um risco, né? Nós temos que cuidar, com certeza. Exatamente. Esse é um fator que muita gente comenta, assim, né? Até um assunto entre amigas, entre família, essa dificuldade mesmo de entrar, como você falou, entrar nesse mundinho, entender, né, as necessidades, fazer parte, isso acaba gerando conflitos, que aí os pais pensam assim, não gosta mais de mim, não quer mais andar comigo, né, passear. E o que eu falo, Pri, também para as mães, é para elas cuidarem da maneira como elas falam e tratam os seus filhos adolescentes, porque é muito fácil você amar o seu bebezinho. O difícil, o nosso grande desafio é você amar o adolescente, quando ele tá mais ali desafiador. Mas a gente tem que saber que a parte madura da relação somos nós. Então, a gente não pode, às vezes, controlar como ele vai nos tratar, mas eu vou controlar e vou decidir como eu vou tratá-lo. Então, continue amando, continue respeitando. Faça o exercício de olhar o seu celular. Talvez você tenha alguma conversa ali com o seu filho no WhatsApp, porque às vezes eles vão para a escola e nessa idade ali os adolescentes já têm, né, o contato dos pais e tudo mais. Eu falo, olha, pega aí, veja como que tá o nível das mensagens, como você tem conversado com ele.
comece a pensar as suas últimas conversas, como que você tratou o seu filho, porque às vezes os pais estão nervosos que as crianças estão sendo desrespeitosas, as crianças não, os adolescentes estão sendo desrespeitosos e tudo mais, mas as últimas maneiras que você falou com ele, como você se comportou também diante de um desafio dele, também não foi legal, porque daí você também já não tem a mesma paciência que você tinha com seu filho bebezinho, né? Então, a gente tem que continuar sendo a parte madura da relação. Então, mesmo quando eles estão desafiadores, respirar fundo, eu sei que não é fácil, né? Mas respirar fundo, continuar amando, investindo e entendendo, né? Que existe esses momentos que tantas mudanças estão acontecendo, que é a pré-adolescência, né? Todo mundo já passou por isso. Sim. Todo mundo sabe como fica mesmo a nossa cabeça, né? São muitas coisas ao mesmo tempo, Isso. né? Muitas sensações, muitas novidades, E né? tentar escutar o Tudo que é eles muito têm a dizer, intenso. tentar conectar o nosso coração, tentar falar, se interessar por aquilo que eles se interessam, cuidar com a comunicação, tentar falar sobre algo que eles gostem, tentar entrar no mundinho deles. Exatamente. E como que você orienta os pais, enfim, né, a família, a trazer as crianças e até mesmo os adolescentes para o universo cristão? Como que faz isso, né? Porque tem gente que fala, não vou levar a criança porque vai chorar. Eu vejo que você também fala isso, vai chorar e tal. Mas, na verdade, o certo já seria ir trazendo para esse mundo, né? Então. Como é que faz? A Bíblia diz que você tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Você ensinar a criança no caminho não significa que você vai mostrar o caminho para ela, mas que você vai pegar na mão dela e vai andar no caminho, e ela vai andar junto com você. Então, assim, ponto número 1, você tem que viver algo com Deus primeiro, porque você não pode levar os seus filhos aonde você ainda não está. Então, na medida que você vive uma vida com Deus, que você vai se aprofundando em Deus, que você vai, no nosso contexto, né, que eu ensino, vai orando, vai lendo a Bíblia, vai tendo experiências com Deus, você vai compartilhando sobre isso com seus filhos. E eles vão se interessando por aquilo. Então, é muito mais eficiente você mostrar, você colocar o desejo no seu filho de experimentar algo do que você obrigá-lo a fazer aquilo. Então, um exemplo também que eu dou, muito mais eficiente do que você obrigar o seu filho a fazer natação, é você pular na água no dia de calor e nadar e mostrar pra ele o tanto que é incrível você mergulhar. A criança vai querer, mais do que se você ficar, você tem que fazer natação, é obrigado, você tem que... Então, assim, desperta o desejo dela. Então, por isso que eu falo pros pais, mesmo que seu filho seja pequeno, vá ao culto, né? Busque a Jesus, busque ter suas próprias experiências e vai compartilhando isso com seus filhos de maneira intencional e eles vão vendo o quanto isso é especial para eles. Agora, nós temos pais que às vezes não tem nada, não tem vida nenhuma com Deus, não tem princípio nenhum, então fala palavrão, faz coisas inadequadas, não tá nem aí, mas quer que o filho cresça naquele caminho. Então, você não tá andando junto com ele no caminho, você tá apontando o caminho. Ó, não tô andando por lá não, mas vai andar lá. Vai você. Aquele caminho é melhor para você, né? Então não é assim, não adianta. A gente tem que construir uma vida com Deus e trazer os nossos filhos para andar junto conosco nisso. E são muitos os desafios, né? Eu acho que isso que andar junto faz toda a diferença, porque assim, a vida mostra outros caminhos para crianças, para os adolescentes, né? Eu acho que se você tiver a família direcionando e caminhando, eu acho que fica muito mais fácil, né? Eles terem essa escolha, não é? Ah, com certeza. A gente acaba se tornando aquilo que, dentro daquele ambiente que a gente vive, a gente vai se tornando e vai se moldando de acordo com os princípios e valores que a gente recebe. Então, a gente vai, ao longo das nossas vidas, nos deparar com diferentes situações, vamos ter que tomar muitas decisões, pequenas ou grandes, escolhas, e tudo isso vai definir o nosso destino. Agora, se a gente vai crescendo com as conexões corretas, com as amizades corretas, com os valores corretos, princípios, amizades e pessoas que valorizem o que a gente valoriza, que fortalecem aquilo que a gente acredita, é muito mais fácil da gente chegar onde a gente quer, né? Com certeza. Tati, você nesse tempo teu, né, na igreja, enfim, nas tuas experiências, você já deve ter visto muita coisa, muita transformação acontecendo, muitas vidas sendo transformadas, né, muitos milagres, né, se é que a gente pode falar assim, você que tem propriedade para falar desse assunto. Quais são algumas situações que você pode trazer pra gente, se você puder, que marcaram a tua trajetória até aqui, né, situações que realmente você viu aquilo florescer, aquilo acontecer, aquela transformação na vida de alguém, na sua mesmo, na sua família.
Nossa, a gente coleciona muitos testemunhos, assim, especiais de casamentos restaurados. Então, semana passada, eu estava até conversando com um casal que chegou, assim, na nossa igreja com o seu casamento tão destruído e deram mais uma última chance, mas os dois desacreditados, assim. Mas o que acontece é que as pessoas, às vezes, elas entram dentro de um relacionamento e elas querem encontrar a perfeição no outro para sugar do outro aquilo que ele pode dar. E, na verdade, quando você entra num relacionamento, você tem que estar completa e feliz para você poder oferecer algo pro outro também, né? E ali os dois se encontraram com Jesus e foram transformados e Deus restaurou o casamento, deu 2 filhinhas para eles. E a gente estava conversando esses dias sobre isso. Mas dentro do meu trabalho com crianças, eu já atendi tantos casos especiais, assim, e tenho visto tantos testemunhos, crianças que chegam, às vezes, com uma família completamente desestruturada, casos difíceis, assim, com o pai, com a mãe. Então, às vezes, até caso de homicídio com o pai ou com a mãe, e entra se sentindo tão culpado, às vezes, até às vezes, divórcio dos pais, e se sentem culpados, abatidos, tristes, mas ao longo ali da sua caminhada vão entendendo que, na verdade, todos nós somos falhos, erramos, somos imperfeitos, mas que existe um Deus que está disposto a nos alcançar. E o que a gente sempre fala é que quando a gente menos merece é quando a gente mais precisa de Jesus e do seu amor. E o Senhor, ele tem esse amor e essa graça para nos dar, né? E ele não nos exige nada, apenas o nosso coração. Então, eu tenho visto muitos testemunhos de transformação de crianças, assim, que chegaram depressivas, síndrome do pânico, Olha que não só. conseguiam olhar nos nossos olhos e que sorriem, se alegram, cantam comigo, dançam comigo. Muitos testemunhos. E de cura também, milagres. Nós temos experimentado muitos milagres, assim, desde coisas pequenas a coisas que talvez a gente olhe e a gente ore e às vezes até com aquele coração, ai, Senhor, só o Senhor mesmo pode fazer. E Ele faz, né? Então, semana passada, nós estamos plantando uma célula lá em Curitiba, uma igreja em Curitiba também. Hoje nós estamos em 8 cidades. E nós tivemos um caso lá semana passada de um dos homens que estavam indo ali com um filho com câncer. E parece assim inacreditável, mas ele foi e ele pediu oração e nós oramos pelo filho dele ali. 2 semanas depois, o filho ligou para ele que tinha feito o exame e não tinha mais nada, e os médicos não entenderam, e foi algo sobrenatural mesmo. Eu tenho um caso de crianças que oraram pelos seus avós, e os avós estavam com a cirurgia marcada, e quando foi fazer cirurgia, fez mais um exame pré-cirúrgico, não tinha mais nada. E a criança que colocou a mão na cabeça e orou pela cura, declarando a cura. Então, quando a gente começa a viver o que a Bíblia nos diz, não tem como você não acreditar nela. A gente sempre fala sobre isso. A melhor maneira de você comprovar as coisas de Deus é você vivendo e realmente trazendo isso para sua vida. Não tem como você não acreditar quando você vê. O mundo espiritual é real demais, assim. Então, nós temos tido mesmo vários testemunhos, milagres. Eu, pessoalmente, um tempo atrás, fui orar com uma moça, também com uma cirurgia marcada, porque ela tinha endometriose, estava bem feio, e junto com isso ela encontrou um cisto, e eu fui lá, orei com a Rafa, e ela, no mesmo dia, foi para Curitiba, fez o exame, estava ainda bem feio, tava com aquele cisto e teve que marcar a cirurgia. E, de novo, a mesma situação. Quando foi fazer a cirurgia, também não tinha nada. Então, a gente crê mesmo que Jesus, ele levou sobre si toda enfermidade, toda dor. E o que nós cremos é que toda enfermidade é ilegal quando nós recebemos a Jesus. Ele levou tudo aquilo que a gente não precisa mais sofrer. A nossa dor, o nosso pecado, a nossa enfermidade. Então, nós temos visto mesmo com os nossos olhos, assim, milagres de transformação e de cura. Mas eu acredito que transformação de um casamento, de uma depressão, uma cura de uma depressão, é mais poderoso, às vezes, assim, para nós, e a gente se alegra tanto quanto um câncer, né, algo assim, porque são famílias que são restauradas, né, e isso para nós, assim, não tem preço. Você falou do casamento, agora você falou mais uma vez, né, a importância da família, né, de restaurar a família, tudo isso realmente reflete nas crianças, que foi o foco inicial aqui da nossa conversa, né? Isso, Qual que é a importância disso, né, de um casamento ali para estes filhos,
filhos, né? Como a gente trabalha muito tem um trabalho forte com criança lá na igreja, nós atendemos muitos casos de família e de divórcio, porque quando existem esses problemas relacionados ao casamento, atinge demais as crianças, né? Então as crianças, elas acabam sentindo, ficam tristes, abatidas, e elas vão dando alguns sinais de que alguma coisa está errada. E aí os pais procuram ajuda pelas crianças. E quando as crianças vêm, os pais são alcançados e a família é restaurada. Mas a criança, ela precisa de um ambiente seguro. E o casamento proporciona isso, né? A gente fala que a base de uma família não são os filhos, como muitos pensam. Mas a base de uma família é um casamento. A família só começa com o casamento. Se não tiver um casamento, nós não temos os nossos filhos. Então, com certeza, o marido e a mulher eles precisam investir nesse relacionamento, que é para que haja saúde dentro da casa, dentro da família. Quando perceber que tem alguma coisa que não tá legal com o filho, com a filha, com a criança, assim, né? Você falou muito do olhar, às vezes, né? Tá com o olhar triste, né? Chega crianças até mesmo com depressão. Porque quando a gente pensa em criança, nós pensamos no quê? Pulando, alegre, né? Feliz o tempo todo. E acaba que o círculo dessa criança, às vezes, anula, né? Certas dores ou não observa esses detalhes. Que sinais que a gente deve prestar atenção? Todos nós, enquanto sociedade, enquanto tia, né? Mãe, pai, avó, o que a gente deve perceber? Então, são os extremos. Tem crianças que também elas vão expressar uma falta, uma carência, uma necessidade com agressividade, né? Então, nem sempre elas se tornam tristes. Às vezes o mecanismo de defesa é fazer piada com tudo, é brincar, é o bullying, é brincar com aquilo, com a situação, com o defeito, talvez, ou com algo diferente que ela vê na outra criança. Então, tudo aquilo que sai do padrão nos sinaliza que tem alguma coisa errada. Então, a criança mais agressiva, mais agitada, ou a criança que também, de uma hora para outra, está mais triste. Inclusive, esse é um dos grandes sinais do abuso, que a gente precisa sempre investigar, né? Proteger a criança em relação a isso. Então, ela se sente culpada, envergonhada, triste. Então, sempre que tem uma mudança de padrão. Então, se a criança é sempre agitada, ok ela ser agitada. Agora, se a criança é bem calminha e, de repente, começa a ser agitada. Ou se ela é sempre agitada e, de repente, ela começa a ficar tranquila e ficar muito quietinha. Você entende? Tem crianças que sempre são quietinhas e tá tudo bem. É o jeitinho dela, a mudança, né? de padrão que a gente tem que tomar cuidado, sempre. É um alerta pra nós, tem alguma coisa errada. Assim como nós, né? Se alguém é muito agitado e tá ali sempre brincando e às vezes começa a ficar, a gente já tem que avaliar o que tem por trás daquilo. Pastora, esse é o teu propósito de vida. Você encontrou o teu propósito, né? Você falou do começo lá que você teve a mudança ali de profissão e o que você gostaria, né, ao longo da tua vida, assim, de alcançar ainda, né? Então, eu vejo que é muito mais fácil a gente construir homens fortes e mulheres fortes desde a sua infância do que você consertar homens quebrados no futuro, né? Mulheres quebradas. Então, eu acho que o trabalho com criança, investir em criança é algo sensacional. E o meu trabalho com pais se une a esse propósito, porque eu trabalhando com as crianças, mas os pais não trabalhando, me dificulta o meu trabalho, tanto aqui localmente ou em todo lugar onde eu estiver. Então, os pais são os primeiros professores dos seus filhos, né? A escola não é um lugar de você educar a criança, é a sua casa, é a sua família. Então, com certeza, é o meu chamado. Eu me alegro muito em poder inspirar os pais para que eles olhem para os seus filhos também com olhar de amor, de graça e parar de viver no piloto automático, porque os pais, eu sei que eles amam seus filhos, mas às vezes vai vivendo tão no piloto automático que não para pensar realmente o que eu estou fazendo agora, nesse momento, e sempre quer estar preocupado no que vai fazer depois. Então, até eu li um livro esses dias onde relatava uma história onde uma menina, ela falou assim, pai, onde que eu tinha que estar agora? E ele fala, não, você tinha que estar aqui mesmo. Não, mas é porque sempre que eu tô num lugar, eu tinha que estar em outro lugar. Se eu tô deitado, eu tinha que estar levantando. Se eu tô tomando café, eu tinha que estar almoçando. Eu compartilhei, né? eu fiz um post sobre isso. É verdade. Então, onde que eu tinha que estar quando eu tava na escola? Então, ela ficou confusa em relação a isso. Então, a gente sempre tá, né? Não, agora você tinha que estar tomando banho, agora você tinha que estar indo pra escola. Para um pouco e viva o momento. Olhe nos olhos do seu filho, converse com ele, pergunte como ele está. É uma boa reflexão isso. A gente tem que viver um pouco o momento que a gente está vivendo mesmo, literalmente, porque as crianças são muito literais e elas
se preocupam muito no agora. Elas vivem muito agora. Elas não ficam preocupadas com o futuro, nem com o passado, a não ser que haja algum desvio, algum problema. Mas elas vivem intensamente o momento. E a gente sempre está vivendo um outro momento, uma outra preocupação. Né? Então, a gente está vivendo junto com os nossos filhos, mas vidas diferentes, desconectados. Isso é muito ruim. Então, viva a vida dele agora, nesse momento também, né? Para fechar a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é algo que é mais assim pessoal, mas eu acho que pode ajudar muita gente que está acompanhando agora, além dos pais, né? Todo mundo. Como que você percebeu que você tinha um propósito na tua vida, que você sentiu um chamado? Porque às vezes as pessoas se perguntam isso, né? Mas qual que é o meu propósito? Por que eu tô aqui? Né? O que eu poderia fazer? Como que foi a tua sensação? Quando que você percebeu isso dentro de você? Eu acho que embora eu tenha nascido numa igreja não, mas numa família cristã, eu tive um momento da minha vida onde eu, lendo a Bíblia sozinha, com 12 anos, eu entendi o que era o evangelho, eu falo que ali eu tive o meu encontro com Deus. Eu entendi que um dia o pecado tinha entrado no mundo e eu entendi que Jesus tinha vindo à Terra para nos resgatar e nos libertar daquilo que o pecado tinha trazido, então de todo o estrago do pecado. E eu entendi que todos nós nascemos com essa natureza, essa inclinação para o mal, para o pecado, mas que Jesus ele tinha vindo para me resgatar. Então eu tinha 12 anos, eu estava sentada na sala da casa dos meus pais, lendo a Bíblia e de alguma maneira, Deus ele falou comigo lendo Romanos, livro de Romanos da Bíblia. E é algo muito pessoal, assim, né, e relacionado à minha crença, mas naquele dia os meus olhos se abriram para que eu pudesse realmente entender a Bíblia, entender as coisas de outra forma. E eu falo que ali, mesmo eu tendo nascido dentro da igreja, ali foi um dia onde eu realmente entendi a respeito de Jesus e aquilo entrou no meu coração e eu tive essa nova crença, assim, em relação à minha vida. Então, estudando, e eu comecei a estudar, mas é claro, eu fui uma criança como qualquer uma, um adolescente como qualquer um, mas agora mais velha, eu fui crescendo e amadurecendo nisso. E um dia eu entendi que só faria sentido eu viver se fosse para viver o que Deus tinha preparado para mim, né? Porque eu creio que Ele me alcançou e me alcançou para alguma coisa. E eu costumo dizer que Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, assim como uma luva é criada à imagem e semelhança de uma mão. A luva sozinha, ela não faz nada, ela não tem propósito nenhum. Não faz sentido nenhum você ter uma luva se você nunca vesti-la. Mas quando você coloca ela na sua mão, aí sim ela passa a ter função, sentido, significado. E eu entendi que todos nós estamos na busca desse sentido e desse significado. Mas todos nós temos um espaço no nosso coração que só pode ser preenchido por Deus. E aí eu comecei a entender que então o meu maior alvo, meu maior objetivo era que essas pessoas também alcançassem aquilo que eu alcancei primeiro. Então está completamente relacionado à minha crença. Eu acho que tudo começou no primeiro dia da minha vida que eu tive esse encontro com Deus, que eu acredito que a minha lembrança me traz, que foi ali eu sozinha, sem ninguém, sem minha mãe, sem meu pai, lendo a Bíblia. E era algo forte dentro de você. Muito forte. Começou a ficar... Aquele dia eu entendi, assim, eu já tinha escutado tantas vezes, Jesus morreu por mim, Deus me ama, mas naquele dia uma chavinha mudou, assim, eu realmente entendi, uau, Ele me resgatou, Ele me amou, e existe uma vida para eu viver com Deus, foi ali. E depois, mais velha, aí quando eu fui entendendo e crescendo em entendimento mesmo, em revelação que a gente fala, que é você entender a Bíblia de uma maneira que gere mudança em você, não só lendo de qualquer forma, mas é quando aquilo fala, entendi, fez sentido, uma chavinha mudou. E aí, a cada dia, o Senhor, né, Deus tem falado comigo algo especial, me dando direções. Mas se tivesse que ter um momento, assim, onde eu entendi o porquê eu estava aqui nessa terra, eu acho que era ali, com 12 anos, lá em Arapongas, sentada ali, pré-adolescente, né, juvenil ainda, quando eu estava lendo a Bíblia. Aquele foi um momento especial pra mim, assim. Que virou a chave. É importante a gente estar atento aos sinais também, né? Aí chega pra você que você aceite e sinta aquilo, né? Na sua vida. Porque muita gente se sente perdida, né? Qual que é o meu propósito? Por que eu tô aqui? Vamos observar os sinais. Eles estão aí todo o tempo e acolher, né? Aquilo que é o teu propósito de vida. Eu quero agradecer muito você por essa troca, tanto aprendizado. Acho que foi sensacional para as mamães, os papais, os familiares que estão aqui assistindo o nosso podcast. Muito obrigada mesmo, assim. Eu que agradeço. Foi e eu muito só especial. Quero terminar dizendo algo que, às vezes, os pais, eles têm a expectativa de ser
perfeitos, né? A mãe, eu quero ser perfeita. E a gente nunca vai ser perfeita, mas a gente pode ser aperfeiçoada por um Deus que é perfeito. E isso é muito bom, porque ele tem que ser o Deus da nossa família, aquele que guia a nossa casa, a nossa família. Então eu não sou perfeita, mas meus filhos sabem que eu tenho um Deus perfeito e que nos ama e que quer nos cuidar, nos presentear, nos amar a cada dia. Como que a gente encontra a pastora nas redes sociais, o curso e tudo? Tá, o meu Instagram é @tati.joslin, Joslin de navio, tati.joslin, e eu tenho o site www.tati.joslin.com.br. Perfeito, aí vocês podem entrar lá, tem no YouTube também, tem no YouTube também. Olha aí, ó, nossa vizinha também do YouTube aqui, ó, tá em todas as plataformas, e aí você pode acessar e vai ter muito conteúdo bacana lá pra você e pra toda a sua família. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, obrigada, Imagina. Viu? Deus abençoe. Amém. Agradeço também vocês que estiveram com a gente nesse momento, escutando no carro, curtindo no YouTube. Por favor, compartilhe se faz sentido pra você. Se inscreva também no nosso canal e sábado que vem tem mais episódio novo. Enquanto isso, vai maratonando que tem um monte aqui já no canal pra você acompanhar, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Um beijo, pastora, e até a próxima. Tchau, tchau.